existem as esposas troféu. Todo mundo conhece, ficaram muito conhecidas, principalmente assim no comecinho da pandemia, assim, no comecinho não, no final, 2022, 2023, teve uma febre muito grande de esposas troféu. Só que nem toda esposa troféu é aquele troféu assim grande da Champions League, né? Nem toda esposa é um troféu da Copa do Mundo, sabe? Às vezes você é um troféu assim, mais humilde. Um troféuzinho assim, é um troféuzinho assim de participação, um troféu de participação mesmo, sabe? Que você ganha, não porque você ganhou, venceu, porque você esteve ali, né, presente. E é disso que a gente vai falar hoje, tá? Porque tem muitas esposas que se dizem esposas troféu, né? Mas será que chegaram a vencer a competição? É um questionamento. Essa daqui é a Gabriela Queiroz, tá? Ela é apenas uma mãe na adolescência de 29 anos. Ela faz vídeos sobre a rotina dela, academia, neném, tudo mais. E você percebe que os vídeos, né, todos têm um alcance ok, menos esse, que esse aqui viralizou. 1.400.000 visualizações. Olha, ela me segue no Instagram, inclusive. Ela posta fotos sobre a rotina dela, o marido e tudo mais. Foto do neném. Mas o que aconteceu foi que ela postou um vídeo que gerou muita revolta. A população em peso na porta dos quartéis em protesto a esse vídeo. E o vídeo é esse daqui, fazendo um bolo às 2 da tarde de uma quarta-feira. Por que parece hoje é quarta-feira também, do dia que eu tô gravando. Coincidência. Pra assistir desenho com meus filhos, enquanto meu marido trabalha. Sem acreditar que era contra isso que eu, de 16 anos, lutava. Ou seja, falando mal do feminismo, né? Presta muita atenção. Make it so easy to fall. Um detalhe que chamou muita atenção das pessoas é que ela tá batendo o bolo no pote de sorvete. Daí o pessoal ficou assim, ué, mas você não é contra o feminismo? Cadê o seu marido provendo uma batedeira pra você? Ele não é um homem provedor que trabalha enquanto você fica em casa? Cadê? Não tá provendo muito, tá precisando trabalhar um pouco mais. So come give me a call and we'll fall into us on the perfect mix-up Saturday night and... Ai, amava raspar bolo no pote de... Não, minha mãe não tinha pote de sorvete, não. Minha mãe batia na batedeira mesmo. E olha que eu era pobre, viu? Nossa, mas eu era pobre. Meu Deus do céu, não tinha reboco nas minhas paredes direito. Não, mentira. Tinha reboco sim. Só não tinha tinta, não tinha argamassa, não tinha lixa. Mas reboco tinha. E batedeira também. Batedeira tinha. Meu pai amava bolo de fubá. E aí, minha mãe fazia toda semana. Eu tenho, inclusive, meio trauma. Não trauma, né? Mas hoje, eu não consigo gostar de bolo que não tem recheio. Porque a minha vida inteira foi comendo bolo de fubá seco. Daí eu enjoei do gosto de bolo de fubá. E aí, depois que eu enjoei do gosto de bolo de fubá, eu comecei a enjoar de gosto de bolo seco, no geral. Então, eu não gosto de bolo seco como um todo. Então, bolo, pra mim, ou tem que ter uma cobertura ou um recheio. Porque senão eu tenho gatilho. Juro. Porque era só isso que tinha pra comer. E era todo santo dia, bolo seco. Só tinha isso. Pai, tá tão seco. Ah, mas o que eu tava falando? Eu amava raspar aquela bacia da batedeira. Era essa batedeira aqui, ó, que a gente tinha em casa. Desse jeitinho aqui, sem tirar nem pôr. Ela era dessa cor de encardido. Não, achei uma que é mais parecida ainda, ó. Essa daqui. Quer ver? Vou até chamar minha mãe. Era essa batedeira, né, que a gente tinha quando eu era pequena. Essa aqui do meio. Não. Ou era essa? Não, nenhuma dessas duas aí não. Não? Não. Era branca as nossas. Branca? Aham. Por que ela tinha cor de encardida? É porque era velha, então? É porque ela amarelou. Ah, então ela não era. Ela não era cor de encardida, ela foi ficando. Que fascinante. Que marca que era? Não lembro mais, acho que era Valita. Valita? É. Essa aí é Valita. Mas não é branca. Era essa aqui? Eu sei que depois de um tempo a gente comprou outra marca. Depois de um tempo deixou de ser. Ah, ela era tipo assim, ó. Não essa daqui, porque essa daqui é moderna demais. Mas ela era dessa cor, não porque ela veio dessa cor, mas porque ela ficou dessa cor. Entendeu? Com o passar dos anos, das décadas. Ela parecia com essa aqui, ó. Nossa, eu acho que era literalmente essa. Nossa, acho que é essa aí. Eu acho que era essa mesmo. Eu não lembro mais, eu sei que era branca. Acho que eu possuí duas. A primeira eu acho que era essa. Não, eu acho que você tá confundindo com a da sua avó. Pode ser também. Enfim, obrigado. Nada. O importante é que tinha.
so easy. Pois é, galera, não agradou muito esse vídeo que ela fez, tá? Resumindo, sendo babá, faxineira e cozinheira. Só que a Ariane tava defendendo, tanto que ela curtiu. Essa gente tá brava porque ela fez um bolinho pra comer com os filhos, a vida é dela, meu Deus. Então, Ariane, ninguém tá bravo por causa do bolo, pra começar. A gente tá bravo, a gente não, que eu tô de boa, mas as pessoas tão bravas por ela querer vender essa ideia de que a mulher tem que ficar em casa enquanto o homem sai pra trabalhar e provém em tudo, entendeu? É por isso que as pessoas não gostaram do vídeo, né? Amiga, uma dúvida. Se ele te largasse ou você quisesse largar ele, você teria dinheiro pra ir embora? Nossa, a Ari, ela cutucou com vara curta. Nossa, Ali. Ai. Pera, vocês estão bravas porque ela está fazendo bolo com os ingredientes dela? Não, Nero, você também não entendeu. Eu não entendo o povo ficar bravo das mulheres terem um marido provedor. Gente, que vida triste. Uma mulher sem nada é uma mulher vulnerável, é sobre isso. O que as pessoas não conseguem entender é que dá pra você lutar contra o machismo, ser uma mulher feminista e ficar com seu marido ao mesmo tempo. Porque ao contrário do machismo, o feminismo não defende a morte dos homens, praticamente. Não, o feminismo defende... E olha que é um gay que tá tendo que falar isso pra você, viu? Você vê que a situação tá deplorável, estado de calamidade. Feche o Planalto. O feminismo luta justamente pra que a mulher possa fazer o que ela quiser. Se ela quiser ficar em casa fazendo bolo, é o direito dela, é a escolha dela. Se a mulher quiser trabalhar, ganhar muito dinheiro, ser empresária, direito dela também. Não é sobre ficar em casa ou não, é sobre poder de escolha do que você quer fazer. Então, não precisa deixar de ser feminista pra você fazer um bolo pro seu filho, sabe? São coisas diferentes. Lutar pelo feminismo é você lutar pra que todas as mulheres possam ter direitos iguais aos homens. Só isso. Outro ponto que também foi levantado foi o ponto de que ela aparentemente tem um discurso de esposa troféu, só que o marido provedor dela não estaria provendo muito, né? Então, por exemplo, o Liz Ribeiro disse: nunca é passeando em Milão enquanto o meu marido trabalha, é sempre fazendo bolo em casa. Esposa troféu? Não. Esposa lembrancinha. As solteironas falidas familiarmente achando ruim. Mas não tem como levar você a sério, você tem foto de Free Fire. Você está batendo bolo num pote troncha de sorvete autoexplicativo. Ah, eu acho muito triste ela tá batendo no pote de sorvete. Gente, ninguém merece bater bolo em pote de sorvete, não. Vamos fazer uma campanha. Vamos todo mundo abrir uma vaquinha online. Ficar sendo chamada de mendiga só porque eu botei uma vaquinha online. Pra que ela possa comprar uma batedeira. É muito caro uma batedeira? Vamos ver. Batedeira. Não precisa ser da Planetária, não. Ó, não é caro uma batedeira. Tem pra todo o bolso. A gente tá R$85. 85 não é caro, não. R$85. Tá promoção, baixou 35%. 220 é mais caro? 220 tá o mesmo valor. Independente de onde você morar, você vai conseguir R$85. A gente vai estar abrindo essa campanha pra você que é esposa troféu, conseguir uma batedeira. Em nome de Jesus. Minha mãe, ela trabalha 7 dias da semana, todo dia. E meu pai, ele trabalha viajando. Só que tem vezes que ele fica 30 dias em casa sem fazer nenhuma, nada. A única coisa que ele faz é lavar um prato. De resto, ele, da hora que ele acorda até a hora de dormir deitado. Isso me dá uma agonia, cara. E é, tipo, todo dia. O clima fica pesado quando ele tá em casa, sabe? Ninguém suporta ficar em casa quando ele tá. E é assim, sofrido. Minha mãe, a gente sempre fala aqui em casa que minha mãe, que é o homem, tá em um filme, né? Tem que ter esse negócio de homem. Mas é ela que faz tudo. Até trocar lâmpada, tudo. Mas isso não é uma exceção. Infelizmente, isso é a grande realidade da maior parte da população brasileira. Infelizmente. Esse negócio de, a mulher fica em casa e o homem trabalha, funciona só na teoria, porque quando a gente para pra pensar, a mulher tá trabalhando também, sabe? Visto que babá é uma profissão reconhecida, empregada doméstica é uma profissão reconhecida também, personal organizer também é uma profissão, cozinheira também é uma profissão conhecida. Ou seja, ela não tá deixando de trabalhar, ela tá trabalhando em 4 empregos. E adivinha quanto que ela tá ganhando? 0. No fundo, a pessoa tá desempenhando uma função, como se estivesse trabalhando também. A diferença é que se você faz isso pra outra pessoa, você é pago. E trabalha menos, tá? Porque você ou é cozinheira, ou é babá, ou é empregada doméstica. A não ser que você tenha uma empresa que tem que levar o chicote de casa. Aí é outra história. É, meus amigos, pelos comentários da mulherada, quem casou, casou. KKK, boa sorte aos solteiros. Realmente deve ser o auge
bater bolo em pote de sorvete em um lugar com mosca 2 da tarde pra esperar o marido chegar em casa. KKKKKKK. E daí ela respondeu ainda falando da aparência da pessoa. Amiga, com sua skin, kkkk. Eu não acho que é interessante a gente falar da cara das pessoas, independente se a gente concorda ou não com a opinião delas, tá? Não falo mais da aparência de ninguém, independente se a pessoa tá certa ou errada, e pra mim você perdeu o argumento aqui, Gabriela. Ad hominis, quando você fala da pessoa em vez de rebater o argumento. Por que elas agem como se fazer um bolo fosse a coisa mais incrível do mundo? Aí eu fazia um bolo babadeiro, eu comprava massa pronta de chocolate, daí eu comprava leite condensado, isso, né, quando eu comecei já a trabalhar. E aí, leite condensado, Toddy, aí eu pedia pro meu pai fazia um bolinho pra mim. De vez em quando, não era sempre, né, quando dava. Às vezes meu pai comprava a massa e eu comprava o leite condensado, também tinha esses momentos. Gente, são muitos comentários. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Vou ler só o último. Já chega também de ler comentário. Não entendi real porque estão com raiva ou jogando ela. Não tem ninguém com raiva, tá? Acho que é interessante a gente colocar esse ponto. Não tem ninguém com raiva dela. E sim desse tipo de discurso que contribui sim pra gente ter um regresso. Contribui sim pra que as pessoas tenham pensamentos retrógrados e pensem que o lugar de mulher é cuidando dos filhos e fazendo comida. Esse daqui é o ponto, tá? Nunca foi sobre o bolo, nunca foi sobre ela ser mãe, nunca foi sobre ela ser esposa. Esse aqui é o único ponto. Nunca ir à praia, ao shopping fazer compras, à academia às 14 horas. Sempre fazendo bolo e mesa posta. Babado. E aí, ela postou outro vídeo que também deixou as pessoas com raiva. Não, acho que com raiva seja a palavra não. Deixou as pessoas, né, que trouxe as pessoas à reflexão. Só falei que gosto de ser mãe e casada e agora estão me xingando nos comentários. Ai, você se fez de sonsa. Porque não é sobre você ser mãe e não é sobre você ser casado. E as pessoas ficaram putas. Não foi por causa disso e você sabe. A Ana, por exemplo, botou um print. Ai, eu amo essa função do TikTok de comentar foto. Nossa, deixa a plataforma muito melhor. É esse ouvido porque até então preciso de uma explicação de qual o problema. Quê? Clara, não, você não falou isso. Pra quem está perdido, está no perfil, gente. Acho que o pessoal só ficou indagando porque não existe esposa troféu de assalariado. Eu acho que é importante a gente separar. Esposa troféu é diferente de dona de casa. Vamos lá. A esposa troféu é muito diferente da dona de casa. Por quê? A dona de casa, ela cuida da casa, cuida do lar, cuida de tudo. E a única função dela é isso. Muitas das vezes ela abdica até da sua própria vaidade, né? Deixa de se cuidar, deixa de fazer as coisas, tudo em função da casa, porque esse é o trabalho dela. Não é remunerado, praticamente análogo à escravidão, na grande parte das vezes, mas é o trabalho dela. A esposa troféu é diferente. Porque a esposa troféu, não necessariamente ela vai fazer essas funções, né? Na grande parte das vezes, a esposa troféu, ela tem uma ajudante do lar, ela tem uma pessoa que limpa, ela tem uma pessoa que cozinha. A função da esposa troféu é ser bonita. Então, a esposa troféu troca as responsabilidades do lar pela responsabilidade com ela mesma. Ela tem que fazer pilates, ela tem que fazer academia, ela tem que fazer beach tênis, porque a função dela é ser gostosa. Ela tem a função de estar ao lado do marido, engrandecendo a figura do homem. Ou seja, eu vou te dar um dinheiro, muitas das vezes a esposa troféu, ela tem bens, né? Ela ganha apartamentos, casas, às vezes até salário, assim, do cara. Tem muitos caras que dão um valor em dinheiro pra mulher gastar, em troca apenas de que a mulher seja bonita. Então, não necessariamente ela vai fazer as coisas da casa, vai limpar, vai passar. Ela tem que ser bela, apenas. Diferente da dona de casa, que a função dela é cuidar do lar. Pode ser que alguma das vezes elas meio que troquem um pouquinho. Que a dona de casa se arrume, coloque o vestido, vá no salão de beleza. Ou que a esposa troféu cuide um pouco da casa, né? Cuide da criança, às vezes tem algumas que cuidam. Mas não necessariamente trocar um pouquinho de função faz uma ser a outra. São coisas diferentes. E é uma coisa que a gente tem que respeitar, tá? É algo muito importante, muito sério. Cara, a gente tá falando de um assunto sério. Mano, esse povo tem o cérebro liso igual um peito de frango. Ponto. Não é sobre fazer bolo. Se ele comprar cigarro, ela vai fazer o que pô. É sobre isso também. Porque quando você tem esse modelo de família, onde a mulher não trabalha, onde ela não conquista nada, né? Falando financeiramente, você tem mulheres frágeis, que
dependem 100% do marido. Então, digamos que acontece uma situação onde essa mulher já não tem mais os pais pra ajudar ela não tem uma rede de apoio, e o marido decide, do nada, que não quer mais o casamento. Ela passou a vida toda cuidando da família, toda a vida dela foi focada nisso, ela não conseguiu evoluir no trabalho, não terminou uma faculdade. O que você vai fazer, sabe? E a maioria desses vídeos que a gente vê de ser dona de casa, contra o feminismo, contra a mulher trabalhar, nunca é tipo assim, gente, amo ser dona de casa, mas terminei uma faculdade de, sei lá, ciências contábeis. Nunca é. Ai, mesmo não precisando, eu fiz uma pós-graduação em ciência da tecnologia. Vocês já viram alguma assim? Porque eu não. Fora que a gente sabe muito bem que quanto mais burra, eu não tô falando desse caso específico, né? Eu tô falando de uma situação como um todo. Mas quanto mais burra é uma mulher, mais fácil é manipular ela. E quanto mais dependente ela é de um homem, mais ela vai aguentar humilhação, xingamento, relacionamento abusivo, dentre outras coisas. E eu não tô falando uma opinião, eu estou falando um fato. É diferente. Pode ser que não seja o caso dela, né? Até porque é um vídeo curto, a gente não sabe, não conhece ela, não conhece a família dela, não sabe se ela tem pós-graduação em matemática. Tô falando desse modelo de família que faz a mulher ficar dentro de casa enquanto o homem conquista tudo e faz a mulher ser totalmente dependente dele. Gente, pra quem está perdido, está no perfil. Acho que o pessoal só ficou indignado porque não existe esposa troféu de assalariado, amiga, apenas. E ela respondeu: amiga, onde você viu falando que sou esposa troféu? Mulher, mas tem coisa que a gente não precisa digitar, né? Você tá falando que você tá fazendo um bolo pra assistir desenho com seus filhos enquanto seu homem trabalha? Precisa falar mais? Você só não escreveu o nome, mas você descreveu tudo o resto. E de onde tirou a informação de que meu marido é assalariado? O pote de sorvete. Então você quer dizer pra mim que seu marido ganha bem e mesmo assim ele te deixa bater bolo no pote de sorvete? Seu homem te odeia. Não sei o que é pior. Chamar o esposo dela de assalariado, que não é um problema nenhum ser assalariado, mas o problema é você bater o bolo no pote de sorvete. Aí é um problema. Eu acho um problema seríssimo, gravérrimo. Não que isso seja um problema, mas você tá vomitando merda por um vídeo de 15 segundos. Deixa de ser burra. Então, Gabriela, eu vou te dar um ensinamento. Você me segue, né? Acho que é importante eu te passar. Quando a gente não quer que as pessoas falem sobre a nossa vida a partir de um vídeo de 15 segundos que a gente postou, a gente não posta o vídeo. Porque a partir do momento que você posta o vídeo de forma pública e deixa os comentários abertos, as pessoas vão comentar. Eu tenho uma preguiça muito grande desse tipo de gente. Que tipo assim, por quê que você tá julgando a minha vida a partir de um vídeo que eu mesma pus, por livre e espontânea vontade? Você não tem direito de me julgar. Mesmo que eu tenha escolhido mostrar a minha vida pras pessoas, eu não quero que vocês falem nada sobre a minha vida. E tipo, não é de hoje que isso acontece. Toda vez as pessoas postam vídeos falando o que querem, aí ouvem o que não querem, daí vão reclamar que ninguém sabe da vida da pessoa, que você tá me julgando por conta de um vídeo de 15 segundos. É sempre assim, tá acostumado já. Por que as manas estão chateadas com ela? Não entendi. Eu distorcendo a história pra sair como certa. Você baforou, Gil. Amiga, não foi o que tu disse, não. E uma das coisas também que gerou muitas revoltas, e com razão, foi esse comentário aqui que ela curtiu. Amiga, esse povo tá achando que todas as mulheres são feministas e burras. Ou seja, falando que, mesmo que indiretamente, que todas as feministas são burras. Antes ser feminista e burra do que bater bolo no pote de sorvete. Minha opinião. Porque se pra ser inteligente tem que bater sorvete. Desculpa, eu confundi. Bater sorvete não. Bugou! Bater bolo no pote de sorvete. Eu não quero ser inteligente, então pelo menos eu vou ter uma batedeira. Ai, que coisa feia de se curtir. Que desnecessário. Às vezes esse povo que luta contra o feminismo esquece que se não fosse o feminismo elas iam estar sem direito ao voto ainda, né? Eu me fazendo de coitada depois de ter sido esculachada por culpa própria. Xingam porque o bonito hoje em dia é ser mãe solo, principalmente de vários filhos e de pais diferentes. Quanto mais, melhor. Eu, quando preciso distorcer toda a história pra sair como certa. Gente, dá pra ser feminista e casada ao mesmo tempo, tá? Calma. Dá pra ser mãe e feminista ao mesmo tempo. São coisas distintas. Onde que tá escrito, gente, que pra você ser feminista você tem que ter vários filhos de vários pais diferentes? Gente, não sei em que mundo vocês vivem, mas nos dias de hoje é um privilégio sim ficar em casa e cuidar dos filhos. Então, Angélica, mas não tem ninguém falando que isso não é um privilégio. Ninguém. A gente tá falando aqui sobre você ficar falando mal de uma ideologia que não faz mal a ninguém, que só luta pelo direito de que as mulheres sejam tratadas como ser humano. Não, mana, estão te xingando porque você disse que foi um erro lutar pelos nossos direitos no passado. Foi por isso. Exatamente. E muitos outros comentários. I was like,
Why are you so obsessed with me? O pote de sorvete sem entender porque ele incomodou tanta gente. O povo confunde esposa troféu com empregada doméstica. Ai, ui. Ai, muitos comentários criticando ela. Eu, quando me faço de sonsa. Bom, com o meu vídeo tendo viralizado, eu só aprendi 3 coisas. Número 1, as pessoas perderam a sua capacidade de interpretação. Na verdade, as pessoas continuam tendo uma capacidade muito boa de interpretação. É você que falou merda, né? Acho que é importante a gente entender que quando a gente fala merda, não é legal botar a culpa nos outros. Não tem como interpretar outra coisa. A gente pode colocar Sócrates pra interpretar o que você disse. Ele vai continuar interpretando a mesma coisa que todo mundo. Número 2, mulheres odeiam mulheres porque 99% dos comentários são de mulheres tentando me ofender de alguma forma. Na verdade, eu discordo disso. Eu acho que mulheres odeiam mulheres a partir do momento que você acha de bom tom falar que se arrependeu de lutar pelo feminismo. Isso pra mim é odiar outras mulheres. E número 3, não tá mais permitido ter preguiça de lavar a batedeira e bater o bolo no pote de sorvete. Cadê sua batedeira? Mostra pra gente. Eu queria ver a batedeira dela. Número 4, os comentários te incomodaram muito. Então, uma dica, se for pra ser esposa troféu, peça ao seu marido pelo menos um micro-ondas, viu? Pelo amor de Deus.